cumprimentei. Buenos dias. Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja inundando o meu e nosso coração cada dia mais e mais. Realmente, a herança maior, o bem maior que o homem pode ter é Jesus em sua vida. Nosso irmão estava falando aqui, o presbítero Eduardo, a respeito do nosso Senhor. Ele se revela como sendo o imutável, o eterno, porque Ele diz assim: eu sou ontem, hoje e eternamente. Para que nós possamos entender como tem lógica isso. Porque qualquer outro bem que nós possamos ter na face dessa terra vai passar. Não é verdade? Quem aqui não comprou um carro zero? Quem aqui não comprou uma casa zero? Né? Mas se você analisar, de repente esse carro você já não tem mais, porque passou, né? De repente a tua casa possa estar, né, ficando meio danificada. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: todos esses bens que parecem tão seguros, a tendência é se definhar, a tendência é passar. Mas se nós tivermos o Senhor Jesus como sendo a nossa herança, o nosso bem maior, nós teremos essa verdade também. Assim como Ele não passa, a nossa herança nunca passará, porque ela está baseada justamente nessa certeza de eternidade. Graças a Deus. Bom, eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, por gentileza, assim que você for achando, se coloque de pé novamente. Do versículo 1 ao versículo 9. Quem for achando, vai se colocando de pé. Eu gostaria de falar justamente dentro desse contexto do presente de Deus, a salvação. Salvação, presente de Deus, nos dado através da graça de Deus. Todos acharam? Sim. Glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim: e vos vivificou, quer dizer, chamou para a vida, trouxe a vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo a corrente do fluxo deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O 10 também. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Assim está escrito aí? Pode se assentar. Salvação, presente de Deus. Tirar é um dos significados da palavra salvação. Segundo o dicionário, salvação significa tirar, livrar,
uma ruína ou de uma perda total, defender, prevenir, preservar, livrar das penas do inferno, dentro do contexto espiritual. Salvação é justamente ser livre do inferno, ser livre da condenação eterna. É importante nós entendermos uma coisa, que Deus ele criou o homem para que o homem vivesse eternamente. Mas vocês sabem que o homem desobedeceu, ele escolheu agir pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, e esse desejo o levou a pecar, a desobediência. E a desobediência, o pecado, levou ele para distante de Deus. E a partir desse momento ele passou a andar segundo os seus desejos carnais, as suas vontades carnais, e cada vez mais ele se afastava de Deus, porque a Bíblia nos fala que o que realmente afasta o homem de Deus são os seus pecados. Deus nunca vai se afastar do homem, Deus nunca vai se afastar de mim, de você, da humanidade, muito pelo contrário. Somos nós que, ao escolhermos andar nas nossas vontades, nos nossos desejos carnais, nas nossas paixões, nós estamos dizendo: Deus, eu sei cuidar da minha vida. E com isso nós deixamos de ter paz, deixamos de ter segurança, deixamos de ter uma esperança de algo melhor, não para amanhã, mas sim para a eternidade. Aí você de repente pode pensar: mas eu vou ser salvo do inferno? Mas eu não sou merecedor do inferno, eu não sou uma pessoa que mato, que roubo, que faço tantas coisas que esses outros fazem. A questão é justamente entender que não é pelas suas virtudes, não é pelas suas obras, não é por você ser bom que você será merecedor da eternidade. Muito pelo contrário, é impossível ao homem, né? Porque a Bíblia nos fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram, escolheram desobedecer a Deus, e destituídos fora da glória de Deus estão, sem a esperança de restauração e de comunhão com o Criador. Essa é a verdade. Então quer dizer, não existe ninguém que possa se gloriar, que possa se achar merecedor da entrada nos céus. Falamos ontem que os céus estão abertos. Sim, estão abertos. Mas é necessário que nós entendamos, e através desse entendimento nós possamos assumir a nossa condição sem culparmos os outros e reconhecer que nós somos pecadores. Dizer: Deus, eu arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, Senhor. E eu os confesso, para que haja perdão, para que haja restauração, e para que haja neste coração, nesta vida, a esperança, a certeza de um porvir, que é justamente a presença de Deus. Aqui nós cantamos o desejo, aqui nós cantamos a vontade do nosso coração de estarmos na presença de Deus. Mas o que realmente traz a certeza para aquilo que vai ser muito mais importante, que aonde nós veremos o nosso Senhor face a face, é justamente entender a nossa condição sem Deus e confessar essa condição, arrependidos, e declarar: Deus, eu quero ser teu. Senhor, eu quero que tudo aquilo que eu tenho possa ser algo para eu poder oferecer diante dos teus pés, em gratidão por aquilo que tu fizeste por mim. A Bíblia nos fala no livro de Romanos, que pelo Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olharmos para a história que a Bíblia nos mostra, a verdade de como começou, é muito fácil julgarmos a atitude ou as atitudes de Adão e Eva, o primeiro casal. Mas temos que analisar justamente a nossa postura hoje diante dessa palavra.
no sentido de não estarmos simplesmente nos desculpando ou culpando o primeiro casal e com isto não tomarmos a decisão que nós precisamos tomar de uma forma pessoal, de entregar a nossa vida ao Senhor. Sim, o pecado ele entrou através da desobediência de Adão. E por isso que automaticamente, espiritualmente, toda a humanidade posterior já nasceu com a tendência de morrer, já nasceu morto espiritualmente falando. Mas a Bíblia também nos fala que Jesus ele veio, assim como pelo um homem entrou o pecado, através de Jesus, o segundo Adão, também entrou a graça de Deus, entrou a oportunidade, aquilo que a lei dizia, aquilo que era determinado, todo aquele que pecar há de morrer, porque o salário do pecado é a morte, quer dizer, é o inferno, é a separação de Deus por toda a eternidade. A Bíblia nos fala que através de Jesus a abundante graça foi derramada sobre o homem. Aonde o pecado abundou, através da graça, através do feito de Jesus, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Então quer dizer, resumindo toda essa história, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós possamos e devemos entregar as nossas vidas ao Senhor, para que Ele seja a nossa herança, para que Ele seja o nosso bem maior, para que a partir deste momento a nossa vida seja mudada, aonde Ele passa a ser o centro de todas as coisas dentro de mim, aonde Ele passa a ser a razão, o porquê eu levanto todos os dias, tendo essa esperança, que a qualquer momento nós estaremos na sua presença e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdade. Nós somos desafiados para sermos fiéis. Nós somos desafiados para fazermos de uma certa forma uma prática louvável, para que nós sejamos aceitos pelo Senhor, mas isso é impossível. A Bíblia nos fala que isso é impossível. Romanos capítulo 7 fala que isso ao homem é impossível se tornar merecedor. Agora é interessante que Deus ele não quer que nós venhamos fazer nada. Ele simplesmente quer uma atitude no sentido de crermos, ao ponto de nos entregarmos por completos a Ele. Para que assim, esse presente maior que é a salvação, se torne uma realidade. Esse livramento, essa certeza que nós não vamos mais para o inferno, se torne uma realidade. Isso, sabe, é algo que já foi oferecido por toda a humanidade, ou para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos ter a convicção e a lembrança de que nada daquilo que nós podemos fazer sem sermos direcionados pelo Espírito de Deus, sem sermos movidos pela vontade de Deus, há de nos levar a ser justificados diante do Senhor. Nada que eu e você possa fazer. Essa é a verdade. A verdade é aquilo que João fala, João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse presente mais importante, esse presente que Deus nos presenteou, Ele espera que nós creiamos, para que nós possamos receber. E convenhamos, de uma forma racional, você é daqueles que negam receber presentes? De jeito de maneira alguma. Se você não gosta de receber presente, manda para mim. Eu gosto de receber presente. Agora, o melhor presente é o presente de Deus, que é a salvação da nossa alma, que é o livramento da condenação eterna. Irmãos, assim como o céu é real e todos querem ir para lá, o inferno também é real. Nós não podemos aniquilar, nós não podemos tirar a veracidade da existência do inferno, simplesmente, sabe, ignorando, não.
Essas palavras devem cair no nosso entendimento e no nosso coração. De uma certa forma, onde nós possamos receber essas palavras como bálsamo. Existe esperança, existe cura, existe uma motivação verdadeira, um sentido para a vida. E esse sentido justamente é receber o presente de Deus. É poder reconhecer e dizer: Deus, Tu és aquele que tanto eu procurei. Não é interessante que todo o esforço concentrado para adquirirmos os bens dessa terra, depois de termos conquistado, a sensação de satisfação é passageira? E sempre dentro de nós existe um desejo de querer algo mais, algo mais, algo mais. Esse querer algo mais que tanto existe dentro de nós é justamente o desejo por aquele que é eterno. E o único que é eterno é o nosso Deus. Então quer dizer, quanto mais rápido e mais cedo o homem entender que o que ele precisa é de Deus, quanto mais rápido ele usar dessa semelhança pelo qual ele tem, qual ele tem em relação a Deus, de poder escolher, e escolher a Deus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, mais rápido ele terá a sua vida transformada, mais rápido ele gozará de um estilo de vida que somente se encontra em Deus, somente é encontrado em Deus, que é justamente uma vida eterna, aonde não mais temerá a morte, mas sim sendo renovado a cada dia, aonde não mais o medo ditará a sua vida, mas sim a certeza que falta muito pouco para que toda essa palavra, para que toda essa promessa se cumpra, aonde não mais as dificuldades dessa vida serão mais fortes do que a certeza que nós sabemos da onde nós viemos e para onde nós iremos, a quem nós pertencemos. Essa é a verdade. E dentro desse texto que nós lemos aqui, a gente vê justamente Paulo dizendo: olha, essa salvação, ela é fruto da graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Para que você possa entender melhor, a palavra de Deus, ela nos é mostrada, nos é revelada cheia de amor, cheio de esperança, sabe, justamente como antídoto, como remédio para as nossas almas. Essa falta de paz que de repente você não tem tido, essa falta de alegria que de repente você não tem tido, essa palavra vem para despertar em você essa fé, onde você pode perceber um Deus que te chama, tendo como carro-chefe o seu amor, tendo como desejo maior não só mudar a sua vida aqui nessa terra, mas mudar a sua perspectiva, Ele quer justamente fazer que você viva cada dia sabendo que você é especial, que você tem um valor, e Ele quer que você reconheça, que você use esse livre-arbítrio para dizer: Deus, eu não quero mais correr de Ti, eu não quero mais fazer fora da Tua presença, eu não quero mais, Senhor, simplesmente viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Ti, Senhor. E as coisas acontecerão de uma forma tremenda. Lembro-me de uma história de um homem que tem o desejo de adotar uma filha, um filho. Ele chegou em um lugar, orfanato, e simplesmente ele disse assim: olha, o meu desejo é adotar um filho. Ele e a esposa dele. E ele disse assim: olha, eu posso olhar as crianças que estão aí, não que eu queira escolher, mas eu posso olhar. E de repente ele observou uma adolescente com uma aparência de rebelde, de revoltada, tendo as suas razões, né? Mas ele se sentiu atraído por aquela adolescente.
E quando ele mostrou o interesse de adotá-la, os próprios responsáveis aqui do orfanato disseram assim, mas tem certeza que é ela? Nós temos mais novinhos, nós temos assim. Não, eu quero ela. Tem certeza mesmo? Sim, é ela, nós queremos ela. Olha lá, hein? Aí trouxe, ela já veio com aquele ar, com aquele jeito. E de repente ela, por ter passado por muitas decepções, ela não foi simpática, mas ele simplesmente, ele e a esposa amou aquela adolescente. E ele começou a conversar, mesmo que não houvesse resposta da parte dela. E ele disse assim, olha, eu quero te tirar daqui para um lar. Eu quero te colocar debaixo do meu amor, debaixo do nosso amor. Eu quero assumir um compromisso que eu vou cuidar de você. Eu quero te prometer que eu vou fazer toda a força possível para amar você. Eu quero te adotar para ser a minha filha. O que chama a atenção nessa história é que assim sucedeu e ele levou a garota para casa. E essa garota, ela não correspondeu toda essa dedicação, esse amor oferecido por este casal. Ela passou justamente por rebeldia, para desafiar, de repente para questionar se tudo aquilo era verdadeiro. Ela passou a cometer pequenos furtos dentro de casa. E ele percebeu que faltavam muitas coisas na sua casa. E ele se enfureceu. Automaticamente ele pensou, poxa, eu tirei ela de lá. Eu dei a ela um lar, uma família, e ela responde desse jeito, eu vou devolvê-la. Eu não quero. Mas de repente o Espírito Santo falou dentro dele, você lembra o que você prometeu para ela? Lembro. E o que você prometeu para ela? Independente do que pudesse acontecer, você manteria-se fiel no seu amor para com ela, na sua aceitação. Então cumpra isso. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Isso é uma história verídica. E serve para ilustrar justamente o amor de Deus para conosco. O Senhor quer que nós entendamos que o amor dele é muito maior do que o amor desse Pai, que foi louvável. O Senhor sabe da tua condição, Ele sabe do teu coração, Ele sabe realmente quem você é. Ele sabe. Mas Ele quer que você o conheça. Ele quer que você realmente seja, através do conhecer a Ele, possa ser curado de todas as decepções que você possa ter passado na sua vida. Ele quer que você entenda, Ele quer que o homem entenda que ele continua disposto a amar, ele continua amando, ele continua disposto a mudar a vida de cada um que se achega, que se propõe, que se compromete com Ele, que dá a sua vida para Ele. Ele sabe que nós estamos sujeitos a furtarmos algumas coisas, Ele sabe que nós estamos sujeitos a cometermos ainda algumas coisas que desagradam a Ele. Ele sabe disso. Mas Ele é fiel. Ele é fiel com a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É onde Paulo entende, Romanos capítulo 8, fala que nada poderá nos separar dessa verdade, do amor de Deus para com o homem. A única coisa que pode separar o homem dessa verdade, do homem de Deus, é ele não querer, é ele não aceitar, é ele continuar abraçado com essas decepções, é ele continuar abraçado com essas paixões. Deus nos amou antes que nós pudéssemos cometer qualquer delito. Antes que nós pudéssemos nascer, Ele já nos amava. Ele nos amava. Nada daquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer há de acrescentar ou há de diminuir o amor de Deus para conosco, para com o homem. Essa é a verdade. Ele quer que simplesmente nós entendamos e creiamos e nos entreguemos a esse amor, para que Ele possa tomar conta de nós, para que Ele possa mudar a nossa vida, para que Ele possa curar a nossa alma, para que Ele possa renovar a nossa mente, para que Ele possa nos fazer pessoas de bens, aonde faremos diferença
em qualquer lugar onde nós estivermos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi justamente isso que Deus fez. Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 1, versículo 12, ele vem depois de ser falado que Jesus ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas no versículo 12, diz: mas a quanto ou tantos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A questão é você não ignorar mais isto. A questão é você não fugir mais dessa verdade. A questão é você receber, é você crer, para que você receba o poder de ser filho e filha de Deus. Aonde, o que nós falamos ontem, você vai desfrutar de uma verdade, de um céu aberto constantemente para você, aonde você poderá viver um relacionamento diário e verdadeiro com o Criador dos céus e da terra, aonde você poderá ouvir o Senhor dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te quero. Não igual nós cantamos que de repente foi por emoção, por estarmos emocionados: eu te amo, eu te quero. Não, mas de uma forma diferente, verdadeira, aonde um Deus que criou e o homem o separou dele, mas ele não desistiu de amar, ele continua esperando a cada um. Aleluia. E a certeza que nós seremos recebidos é porque ele continua dizendo: eu te amo, eu te quero, eu te desejo, eu quero ter comunhão contigo. 2 Samuel conta uma história aqui muito bonita. Capítulo 9, 2 Samuel. Aqui existe uma história tremenda que ilustra muito bem a graça de Deus. Olha que coisa interessante. Vocês conhecem a história. Para quem não conhece, o povo de Israel, eles eram direcionados diretamente por Deus através de um sacerdote. Mas na cobiça, no desejo de querer ser igual às outras nações, aos outros povos, eles insistiram tanto de querer um rei. E Deus assim os concedeu. E o primeiro rei foi Saul. E Saul, o rei, começou muito bem. Mas na caminhada, no trajeto, ele passou a se esquivar da sua responsabilidade diante de Deus. Ele se preocupou mais com aquilo que o povo pensava do que aquilo que Deus pensava. E vocês sabem da história, desobedeceu. E toda desobediência traz um resultado negativo. Saul teve um filho chamado Jonas. E nessa época, apareceu na história um garoto chamado Davi. Uma pessoa diferente, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que tinha comunhão com Deus, mesmo no seu trabalho, mesmo não estando em uma igreja, mas ele fazia do lugar onde ele estava uma igreja para o Senhor. Um lugar de adoração ao Senhor. Ah, como Deus amou esse rapaz. Porque realmente ele não só cantava, mas ele tinha a presença de Deus com ele. E vocês sabem da história que havia necessidade de um sucessor, de um próximo rei. E Deus escolheu a Davi para ser. Mas foi criado uma amizade muito forte entre Davi e Jonas. Não uma amizade homossexual, mas uma amizade de alma, de amor, de companheiro, de amigo. E é interessante, só recapitulando, não precisa abrir. Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 12 e 17, fala a respeito de um pacto. Por quê? Porque quando começou a ruína, a decadência de Saul, ele passou a tentar aniquilar a Davi. Mas Jonas não tinha o mesmo sentimento do pai. Jonas amava Davi. E eles fizeram uma aliança, fizeram um pacto, aonde disseram: olha, Jonas, eu sei que Deus te escolheu, Davi, para ser o próximo rei.
Entendamos, Davi, ou melhor, Saul era rei. E Jonas, por ser filho de Jonas, seria o próximo rei, ou naquele momento ele era o príncipe. Mas ele não ambicionava isso. Mas simplesmente ele vivia com sinceridade no coração, e essa sinceridade levou ele a ter esse relacionamento com Davi. E mesmo sabendo que o pai desejava a morte de Davi, Davi era um perigo para Saul, Jonas disse assim: eu sei que Deus te escolheu, mas sabe de uma coisa, nós vamos fazer um pacto aqui. Quando você vier a ser esse rei, seja benevolente com a minha casa, com a minha descendência. E Davi de pronto disse assim: assim será feito. Agora, voltando aqui em 2 Samuel, nós vemos já um período da história do povo de Israel, onde Saul já era morto, onde Jonas também tinha sido morto no mesmo dia. Mas aqui entra a história de um filho de Jonatas, chamado Mefibosete. E é interessante, irmãos, numa época onde o futuro rei, para que não houvesse perigo, ele mandava matar toda a descendência do rei que antecedeu a ele, para que não houvesse, a possibilidade de uma revolta, de um querer tomar novamente a posição do reinado. Seria lógica, seria aquilo que era para ser feito. Era um costume, como diz a história do povo do leste. Agora é interessante que neste momento onde Davi se tornara rei, Davi já com o seu reino estabelecido, a Bíblia nos fala que ele lembrou da casa de Saul, lembrou da casa de Jonas e perguntou, versículo 1: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonas? Interessante que Davi não se esqueceu do seu pacto, não esqueceu daquilo que ele prometera, da aliança que ele fizera com Jonas. Interessante, irmãos, para que nós possamos entender a graça de Deus. É assim que Deus age com a gente. Davi, ele na posição de rei, ele poderia dizer: olha, existe alguém que sobrou da casa de Saul, que seja qualificado, que seja merecedor, que esteja em condições, que esteja à nossa altura. Davi poderia dizer: olha, tem que ser um homem, ou tem que ser uma mulher, ou tem que ser uma criança, ainda podendo eu poder, controlá-la. Não, Davi não colocou essas condições. Davi simplesmente perguntou: existe algum descendente da casa de Saul? Porque eu quero ser benevolente. Eu tenho uma promessa. Irmãos, é justamente isso que nós precisamos entender. A graça de Deus age assim. Deus não espera que você seja qualificado. Deus não espera que você apresente virtudes. Não, simplesmente Deus está dizendo: olha, você quer estar, você quer viver na minha presença, você quer que eu seja o Senhor da sua vida, você quer que eu direcione o seu coração, a sua mente, você quer que eu te encha de paz, você quer que eu transforme a sua vida, você quer que eu cuide de você. Deus, ele não pede uma condição a ser apresentada. Foi assim que Davi agiu, nos mostrando justamente como age a graça de Deus. Não importa quem você é, se você tem qualidade ou não, se você é um desdonzado, como diz por aí, não. O que importa é você crer que existe um Deus que te ama, que um Deus que te convida, um Deus que se propõe a mudar a sua vida, a sua história, um Deus que quer que você entenda que o melhor para a sua vida é Jesus Cristo, o Filho dele, esse que ele enviou. Não existe outro bem maior, não existe outra posição, outra pessoa, é só em Jesus Cristo. Quem muda a vida do homem é somente Jesus Cristo. Ele é tão poderoso porque foi o único que mudou a história da vida do homem, antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum outro. Essa é a verdade. Interessante, não vamos ler para não
diz que havia um servo da casa de Saul, chamado Ziba, e ele falaram a respeito do filho de Jonatas. Ele disse assim: o seu nome é Mefibosete, que significa justamente da boca da vergonha. Olha a condição desse rapaz. Isso já não bastava só o significado do nome dele, que falava muito alto. Diz que ele também era aleijado. Interessante, né? Aí nós vemos aqui a graça de Deus através da vida de Davi sendo ensinada. Isso não mudou nada nos planos de Davi. Isso não mudou nada do propósito que Davi tinha no coração. Essa é a verdade. De repente você entrou aqui dizendo: eu não sou digno, eu sou tão infiel, eu sou tão falho, aquilo que eu tenho prometido que eu não vou fazer mais, eu estou sempre fazendo. Deus não está interessado nisso não. Deus está interessado se você quer mudar. Deus está interessado se você quer o receber na sua vida. Essa é a verdade. Davi não questionou, simplesmente ele disse assim no versículo 4: onde está esse homem? Ele mora lá em Lodebar, que significa um lugar sem pão. Enquanto Betel, ou Belém, significa a casa do pão, Lodebar significa o contrário: aonde não há pão, aonde não há alimento, aonde não há esperança, aonde não há alegria. De repente, não esteja isso sendo uma realidade no seu exterior. De repente não te falta nada financeiramente, sabe? Nada. Mas por dentro tem faltado muita coisa. De repente a sua condição espiritual é justamente o significado dessa cidade. Você não tem tido paz, você não tem tido alegria, você não tem tido esperança, você não consegue confiar em ninguém, você não consegue ter disposição para amar, para perdoar, para viver bem. De repente você vive em Lodebar, não tem alimento espiritual. De repente essa é a sua condição espiritual. Por fora, uma aparência segura e bem tratada, mas por dentro só Deus sabe como você é infeliz. Mas o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor quer que você entenda a sua condição espiritual e você possa dizer: Deus, morar em Lodebar é viver escondido, é viver com medo de morrer. Por quê? Porque ele era descendente de Saul. Ele sabia o risco que Davi poderia lhe proporcionar, querendo a sua morte. Então ele vivia nessa cidade, não tinha pão, vivia neste lugar simplesmente com medo de morrer. Interessante que a última coisa que ele queria era se encontrar com o rei. É interessante que quando ele foi convocado, diz assim, depois que Davi perguntou no versículo 4, onde ele está? Versículo 5, então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse aqui: eis aqui teu servo. Irmãos, olha uma coisa interessante, muitas pessoas não recebem essa palavra por medo, porque no fundo eles sabem que Deus, por mais que ele ainda não entenda, ele sabe que Deus é o único que tem que ser adorado, o único que tem que ser reverenciado. E no fundo, muitas vezes, essa resistência é por medo. Não seria diferente. Mefibosete agora ele é trazido para ser colocado diante do rei. E ele disse assim: com certeza, é agora que eu morro mesmo. Com certeza. Toda essa história, sabe, dele querer me conhecer, dele querer ter alguma coisa para mim, sabe, eu acho que é mentira. Esse foi um meio que ele usou
usou, e como eu não posso me esconder, porque o ser aleijado me impede de me esquivar, com certeza eu vou morrer agora. Eu acho que quando ele, vamos imaginar o dom da imaginação, quando ele abaixou e disse, aqui está teu servo, ele falou assim, deixa eu estar preparado, porque agora mesmo que vem a cacetada, né? De repente você entrou aqui achando que Deus é aquele Deus barbudo sentado no trono jogando raios. De repente você entrou aqui, além dessa dificuldade que existe dentro de você, existe ainda as forças do mal dizendo, você não tem jeito mesmo não. Você é infiel mesmo. Você não vale nada mesmo. Você é um furiô de quinta categoria. Você é uma curva de rio, como nós falamos lá em Poá. Você é um estrago. Eu quero dizer que isso são mentiras. São mentiras. Que o seu sentimento desequilibrado pode falar no teu coração, na tua mente, e também o inimigo. De repente você não se prostra, de repente você não reconhece, porque você tem medo de levar uma cacetada. Você tem medo de ser morto e fuzilado neste momento. Mas eu quero dizer para você, muito mais gracioso Deus vai agir com você, como foi Davi. E disse Davi, não temas. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos sair daqui perdoados, vamos sair daqui restaurados. Não vamos mais, irmãos, fugir dessa verdade, dessa realidade. Vamos dizer, Deus, eu estou cansado de fugir. O que ele temia tanto não aconteceu. O pavor, o medo, o desespero que poderia ter tomado o coração dele naquele momento. Foi sanado, foi tirado. E é interessante que, depois de ter sido agraciado por essas palavras, aleluia. Coisa interessante, vamos continuar lendo aqui. 2 Samuel, capítulo 9. Então chamou Davi, ou melhor, depois que Davi disse para ele, não temas, ele seria restituído em tudo aquilo que cabia dele por herança. Versículo 8, então se inclinou e disse, quem é o teu servo, para que tu olhes, ou para tu ter olhados para mim, porque eu sou um cão morto. Irmãos, aí que nós precisamos entender, não é aquilo que você, ou da forma que você se vê, mas é justamente a forma que Deus te vê, a forma que Deus te olha. Nós queremos justificar, Deus, eu não sou digno, Deus, porque nós agimos assim para com o nosso próximo. Quem sou eu? Não tenho nada para oferecer para esse rei. Eu sou aleijado, sou cheio de dificuldades, dependo dos outros. Eu sou um cão morto, sem esperança, não posso promover, não posso oferecer nada. Aleluia. Mas o Senhor não quer as suas desculpas. O Senhor quer a sua posição diante dessa verdade. Não interessa aquilo que você, ou da forma que você se vê, mas o importante é a forma que Deus te vê. E Deus te vê com amor. E Deus te vê dentro de um propósito de mudar a sua vida, de restaurar a sua vida. Louvado seja o nome desse Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Deus, Ele quer que nós entendamos que é assim se sucede a sua graça. É assim que o homem alcança, é assim que o homem recebe essa certeza da vida eterna, a sua salvação. Justamente através dessas palavras, não temas. Esse Mefibosete esperava a morte.
repente ele abaixou esperando o golpe de misericórdia, ou o golpe, sei lá, que fala, né? De repente ele percebe que não aconteceu nada disso. Aí ele começa, ué, não tem morte não? Ixi. Não tem condenação não? Não, não tem. Muito pelo contrário. Davi diz o seguinte, olha, o que vai acontecer com você a partir de agora mudará a sua vida. Você tem vivido neste lugar onde não tem alimento. Você tem vivido escondido e com medo de mim e do meu poder. Mas eu quero dizer para você que eu escolho te receber na minha casa. E a partir desse momento você vai ser tratado como um membro da minha família. Você será como um dos meus filhos. Você há de comer continuamente na minha presença. É outro engano que nós temos que perceber aqui aí fora. Você entregar sua vida para Jesus, você vai perder a liberdade. Você entregar sua vida para Jesus, você vai deixar de viver a sua mocidade. Você vai deixar de viver as melhores coisas dessa vida. Algumas pessoas falam, ser crente é ser preso, é ser escravo, é dar dinheiro para o pastor, é um monte de baboseira que eles falam aí fora. Como eu gostaria que essas pessoas estivessem aqui dentro para ver que não é essa a realidade. De repente você mesmo entrou aqui pensando que você ia receber chicotada, que você ia receber cobrança, que você ia receber só pedradas, muito pelo contrário. O que você tem que enxergar aqui, não eu, mas enxergar aqui um Cristo de mãos abertas. Ele morreu de mãos abertas justamente para esperar que você venha para ele poder te abraçar. E ele diz, vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venha do jeito que você está, traga essa mochila de problema, traga essas pedras, traga, e deixe aqui diante de mim. E saia daqui com o meu fardo, saia daqui com o meu jugo, saia daqui com tranquilidade, saia daqui em paz, saia daqui leve e solto. É justamente isso que nós devemos entender. Que demonstração fantástica de graça através dessa atitude de Davi. Vamos imaginar, Deus nos permite termos o dom da imaginação. A mesa no palácio, a mesa de Davi. Vamos imaginar. Estão comigo? Estão acordados? Uma mesa farta, uma mesa pronta, bonita, uma mesa de um rei, gente. Aí daqui a pouco chega o mordomo lá. Quero anunciar, a partir de agora, está se achegando à mesa o filho de Davi, chamado Amnon, o Amon. Ele é sagaz. Ele pega, se assenta. Daqui a pouco, quero chamar também o chefe do exército de Israel, o comandante, o poderoso Joabe. Aí entra. Quero chamar também Absalão, esse filho muito belo, esse filho na sua aparência formosa. Aí entra lá. Quem tem cabelo, né? Aí senta lá. Não poderíamos deixar de chamar também a filha de Davi, Tamar, trazendo toda a sua beleza. É bem provável que Salomão ainda não tinha nascido, mas vamos colocar também nessa mesa, né? Também se aproxima o filho do rei, Salomão, sábio do jeito que é. Fica lá. Aí quando todo mundo espera que já acabou de ser apresentado os filhos de Davi, isso é uma imaginação, viu? Aí Davi fala, pera um pouco, ainda não acabou. Também queremos chamar agora. E antes de chamar, se escuta um barulho. Rec, 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 rec. Mefibosete também tem o seu lugar separado. Irmãos, olha que coisa maravilhosa.
É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Nós éramos escravos do pecado, nós somos, sabe, aleijados pelo pecado, pelas dificuldades da vida. Mas o Senhor tem reservado um lugar especial na mesa dele, aonde um dia nós sentaremos, irmãos. Oh, louvado o nome do Senhor Jesus. Nós veremos Abraão, veremos Isaac, veremos Jacó, veremos Paulo, veremos grandes homens de Deus. Mas diante de Deus nós seremos todos iguais. Aonde esse Deus cheio de graça, de amor, Ele fala, esse lugar sempre foi reservado para você. Imaginemos nessa mesa preparada pelo rei, uma bela toalha, e essa toalha ajudava a esconder os seus defeitos. Mas eu quero dizer que lá na mesa que o Senhor tem preparado para cada um que crê e o recebe, nós sentaremos com um corpo perfeito, um corpo restaurado, como diz a palavra de Deus, um corpo glorificado, aonde não mais o defeito ocasionado pelo pecado existirá, porque não haverá a presença do pecado lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Humildemente ele sorri e senta-se no lugar onde estava reservado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos parar um pouquinho e analisarmos de repente a nossa vida espiritual. Tem uma semelhança muito grande com essa história. Aleijado pelo pecado, escondidos, fugindo sempre de medo, sem paz, uma vida marcada pelo pecado, condenado, eternamente longe do rei. Mas não é isso que Deus quer para o homem. Não é isso que nós devemos querer também para as nossas vidas. Embora muitas vezes nós manquejamos, ou manquejamos mais do que andamos, essa é a verdade. Tomemos através de Jesus Cristo o nosso lugar ao lado de outros ex-aleijados, curados e transformados pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Como filhos do Rei, nós seremos transportados à riqueza da sua glória, como diz a palavra do Senhor do universo, o Rei dos Reis, não só pelas nossas qualificações, nunca, ou pelas belezas, mas pela promessa e pela graça de Deus revelada, trazida e cumprida através de Jesus Cristo. O Pai Celestial, Ele quer que nós todos sejamos apresentados e levados para sentarmos a esta mesa, levados por Jesus Cristo. Para que isso aconteça, simplesmente uma disposição para crer, para se entregar, para viver para Deus. Só o amor de Deus tem esse poder de mudar, de transformar, de fazer tudo aquilo que é necessário ser feito na nossa vida. O presente maior é a salvação em Cristo Jesus. Se você que está aqui não tem a certeza aonde você vai passar a eternidade, pastor, não quero falar de morte não, isola. Se tem uma coisa que é real, que todos nós passaremos, é pela morte. Mas Deus não fala desse jeito para você ficar temeroso, muito pelo contrário. Ele te mostra este plano de salvação, cheio de amor, cheio de graça, para que você não viva mais com medo, tendo a certeza que quando você morrer, não será o término da sua vida, mas será o começo de uma eternidade com Deus. Não viva mais tomado pelo medo, não viva mais temeroso pela economia do mundo, por essas coisas que estão cada vez mais notórias, mais visíveis e mais intensas em relação a essas injustiças e imoralidades. Isso tudo é bíblico. A Bíblia fala que estaria acontecendo e está acontecendo. Não viva com medo de terremoto, com medo de tsunami, com medo, não. Viva cada dia tendo essa certeza de saber a quem você pertence.
e a quem você pertence. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, por gentileza, todos agora, fechasse um pouco seus olhos. Não saia daqui sem ter essa certeza aonde você vai passar a eternidade. Mas Deus é amor, Ele não quer que eu vá para o inferno. Não, Ele não fez o inferno para o homem. Ele fez o inferno para o diabo, seus anjos, para todos aqueles que não creem. Depende de você. Deus não manda ninguém para o inferno, é o homem que escolhe. Saiba de uma coisa, aquilo que parece diante dos teus olhos ser tão intenso, hoje é passageiro, vai passar. Isso tudo vai passar. Mas o que não vai passar é a certeza daqueles que recebem a Cristo na sua vida. Não falamos de religião, nós falamos de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele não é uma das opções, mas Ele é o único que pode levar você a gozar dessa certeza de vida eterna. Você que não tem certeza da sua salvação, você que ainda não experimentou este momento de entregar a sua vida ao Senhor, e gostaria de fazer, ou de fazê-lo neste dia, neste momento, gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que ainda não tem a certeza da sua vida eterna? Ainda não tem a certeza se irá para o céu? Eu quero que você saia daqui tendo essa certeza. Se coloque de pé toda a igreja. Eu gostaria que você que quer ter essa certeza viesse aqui à frente. Estaremos orando por você. Saiba de uma coisa, Deus Ele não obriga ninguém. É tudo questão de escolha. Tem alguém que gostaria de receber essa oração? Vem aqui à frente. Alguém que não tem a certeza da sua vida eterna, mas gostaria de ter. Vem aqui à frente, venha como você está. Não espere ser melhor. Não é pelas nossas qualidades. Jesus Ele convida, Ele não obriga, Ele não coloca uma espada no pescoço do homem. Mas Ele fala, se você crer nessa palavra que foi pregada e receber no seu coração e confessar a mim como Senhor e Salvador da sua vida. As pessoas pensam que basta dizer eu creio em Deus é suficiente. Não. Crer sem se comprometer, sem se entregar a Deus não é fé. Essa é a verdade. Tem alguém que gostaria de receber essa oração? Todos, por gentileza, feche os olhos novamente. Com seus olhos fechados, diga assim bem forte: Pai amado, obrigado por me ter encontrado. Mesmo sem eu estar te buscando, por ter me amado, quando não havia nada em mim que pudesse despertar amor, por ter me incluído como filho, como herdeiro em sua maravilhosa família, mesmo eu não sendo merecedor. Agora, eu tenho te experimentado. A tua graça tem se tornado real. Ajuda-me a continuar olhando para ti, a ter prazer em te obedecer. Por via das dúvidas, eu quero declarar
que eu entrego o meu coração, que eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mesmo quando eu querê-la de volta, não me a devolva. Eu sou teu. Eu te recebo como Senhor, como Salvador da minha vida. Por mais que agora precisa repetir, por mais que aparentemente possamos demonstrar uma certa diferença, por mais que de repente possamos ter dificuldades para aceitar essa palavra, não é minha essa palavra. Essa palavra tem poder e ela vai incomodar. Porque o Senhor incomoda, porque Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar novamente agora. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou, a Tua graça tem nos coberto, tem nos permitido a cada manhã como novas oportunidades para conhecermos a Ti, Senhor. Deus, nós não queremos mais resistir ao Teu chamado, nós queremos que o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, que temos o recebido em nossas vidas, Ele vai nos ajudar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar e saber que Tu estarás cuidando de nós até o último dia, Senhor. No nome de Jesus, que sejamos melhores a cada manhã, a cada dia, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, tem como propósito de trabalhar em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este amor, por essa graça. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós cremos e é assim que nós te louvamos e te agradecemos. Amém?